Tá? A nossa aula, a nossa aula de hoje, ela vai versar sobre interdisciplinaridade. Por que eu estava pensando nisso? Né? Porque uma das coisas que é importante para a gente pensar no contexto atual da BNCC é sobre essa questão de como se relaciona com a interdisciplinaridade, como é que a gente vai fazer para inserir física moderna nesse contexto. E a gente pode pensar assim, ó, a ideia da interdisciplinaridade é uma coisa que não, ao mesmo tempo que não é nova, tá? Não é nova no sentido das nossas vidas, né? do nosso da idade que a gente tem, mas considerando o campo da educação e mesmo o campo do ensino de ciências, é algo que é extremamente recente. Isso aí tem uns pouco mais de 50 anos de existência nesse sentido que foi dado. Né? E basicamente ela trabalha com o prefixo inter, está trazendo essa questão da relação entre áreas de conhecimento, entre disciplinas e coisas desse tipo. Por conta de ser um termo novo, um neologismo, como está aqui, é algo que tem um caráter, como muita gente fala, polissêmico. E o que eu tenho caráter polissêmico? Ela tem muitos sentidos diferentes dependendo da forma como tu aborda. Tá? Então tu vai ter duas visões muito claras de interdisciplinaridade na literatura. Uma visão chamada de visão hegemônica, que tem essa ideia de superar a fragmentação que as disciplinas são e fazer com que ela venha, como o próprio Japiaçu, que eu vou comentar um pouquinho, fala, né? A interdisciplinaridade é um remédio para as doenças que são as disciplinas. E uma outra linha um pouco mais crítica, assim chamada, né, de linha crítica, que considera as disciplinas necessárias e a interdisciplinaridade verte ou parte dessas disciplinas para serem trabalhadas. Então, como fica bem claro isso, né? Essa definição ela está muito ligada ao que é a tua percepção teórica. Se tu não tem a ideia da percepção teórica, tu não pensa na teoria da forma como tu estava pensando, bem-vindo Vladimir, boa tarde, tá? A gente vai ter essas visões distintas, essas visões pensando no que vem a ser. Ou hegemônico, ou tradicional, vamos pensar assim, ou crítico, aonde tu vai pensar em verificar como é que as disciplinas podem se relacionar a partir de seus problemas. Pensando assim, ó, quando a gente está falando lá de relações interdisciplinares dentro da residência pedagógica, está pensando nessa concepção crítica, que é criar os obstáculos epistemológicos, as ideias que aparecem ao longo do trabalho, né? E a partir disso, a partir desse obstáculo, a gente consegue superá-los e trazê-los. Né? Então, isso está muito ligado com a forma como é construído historicamente. Então, e aí entra por que a gente fala disso? Porque historicamente vem se construindo todo um plano de fundo aonde que as disciplinas são enxergadas como problemas, tá? Por serem enxergadas como problemas, a gente precisa superá-las. Né? Então tem essa visão que aparece muito nos documentos. E a gente vai ter bem claro essa questão do... Aqui está a análise etimológica da palavra, né? Que vem a questão da reciprocidade, da ação entre as disciplinas, né? Da forma como o conhecimento vai se organizando e pensando como é que ele vai sendo pensado. Então a gente está numa situação que precisa entender o que vem a ser esse contexto interdisciplinar para falar em grande área das ciências da natureza e falar dentro da grande área das ciências da natureza quais são os pontos aonde que a física moderna pode ser inserida ou que tem esse contato com o, com as outras disciplinas, vamos dizer assim. E basicamente, como eu tinha inicialmente comentado,
Um dos autores que no Brasil historicamente foram se constituindo como uma vertente teórica para isso é o Japiaçu, tá? O Japiaçu, ele inclusive faz toda uma discussão a respeito de como é que as disciplinas elas se relacionam. E tem a questão do que vem a ser disciplina, o que vem a ser as interações, que a interação pode ser pluridisciplinar. O pluridisciplinar, em geral, é a relação que a gente tem no ensino médio normal, tá? Onde que cada disciplina tem o seu conjunto de interesses e o seu conjunto de histórico de conceitos e não se relacionam propriamente dito, e é um conceito altamente pluridisciplinar. O conceito multidisciplinar, onde tu tens uma ideia central e a partir dela tu desenvolve essas coisas, mas também separadamente. A ideia de interdisciplinaridade, onde que tu tem essas flexibilizações das fronteiras, digamos assim, entre as disciplinas, e o conceito mais abrangente possível, que é a ideia da transdisciplinaridade, aonde que tu não conhece mais limites para a disciplina e tu cria novas áreas de conhecimento a partir disso. Eu não estou falando nisso que a área de conhecimento de ciências da natureza seja uma área transdisciplinar. Ela é uma área que tem relações complexas justamente porque traz esses conceitos que o Japiaçu discute lá. Tem disciplinas muito claras e a relação entre elas não é muito bem definida, principalmente porque os documentos não falam a respeito disso. Se a gente for analisar o que dizia a LDB, que já falava de interdisciplinaridade, o que dizia os PCMs, quando falavam de interdisciplinaridade, o que falava a matriz curricular do Enem e as diretrizes curriculares nacionais, quando falam a respeito disso, tá, eles deixam o conceito no ar. E a BNCC faz a mesma coisa. A BNCC cria as áreas e nomeia como áreas interdisciplinares, mas não define nem o significado epistemológico, ou seja, do desenvolvimento da área quanto à área de conhecimento, e o desenvolvimento pedagógico, e o sentido pedagógico disso. Então, é necessário ter essa relação, e essa relação não é algo bem simples de ser discutido. Ela está muito mais, como isso eu tenho que concordar com o Japiaçu, de estar próxima da conveniência de abordagem. E a gente vai pensar, mais uma vez, na área das ciências da natureza e ver como é conveniente alguns tópicos nós tratarmos de forma interdisciplinar, de forma relacionada entre as áreas, entre as disciplinas, entre as áreas que compõem. Em outros casos, e a gente pode pegar o nosso caso, física moderna, tu chega num ponto que tu não tem nada de interface com nenhuma das outras disciplinas das ciências da natureza e tu deixa isso de lado, porque afinal de contas é um conhecimento próprio e não tem conversa. Então, vai se pensar exatamente, né? E aí é o que o Japiaçu discute a respeito disso, que para delimitar esse espaço de interação, esse espaço de conversa entre as disciplinas, tá, tem que se pensar naquilo que é mais adequado naquele momento. Se é mais adequado tratar algo somente sob o ponto de vista biológico, deixa assim e não força a barra para botar química e física junto. Tá? Enquanto que uma visão mais crítica diria que eu travei. Enquanto que uma visão mais crítica diria que essas várias facetas de abordar o conhecimento são importantes e a gente deveria buscar uma harmonização desses conteúdos. Tá? Falando um pouquinho da história, por que surgiu, por que eu falei que tem meio século recém, né? A ideia básica nasce num seminário da Unesco sobre interdisciplinaridade nas universidades, e é um texto do Busdorf, histórico, de 1969, que está exatamente falando dessas relações disciplinares entre as áreas. Gente, e o fundamental desse papo todo? Temos que pensar que quando nasce, isso é início dos anos, final dos anos 60,
60, início dos anos 70, tá? Aqui está início de 70, mas foi um evento que começou a ser discutido em 69. O paradigma que estava definido nas ciências era o paradigma das ciências naturais. Afinal de contas, nós vivíamos um cenário de pós-guerra com um crescimento muito forte, principalmente da física. Tá? Então, tu vai ter uma discussão do ramo do pessoal das humanas a respeito de como é que vai se fazer essas relações, como é que a gente vai pensar nessas relações de prática, nessas relações científicas e nessas relações de poder que estão sendo colocadas. E ali vai ter muita gente falando, né, da parte das áreas de humanas, né, o Reckhausen, o Boisot, o Jantsch, o Piaget. Todo mundo está ali para discutir a respeito dessas relações entre disciplinas. E claro, assim, essa questão de como o termo é vago, como é que vai ser conceituado, né, precisa definir exatamente o que significa disciplina, o que significa método daquela disciplina. Então vai ter uma relação, né, e o Reckhausen e o Boisot fazem exatamente essa discussão durante o evento, né, que é pensar, por exemplo, que a disciplina ela pode ter procedimentos de observação ou de medida muito claros, modelos que vão explicar os fenômenos mais definidos, a forma como ela se relaciona com seus objetos de pesquisa e objetos de estudo, outra forma, e, e assim tentar definir ou tentar buscar resolver no sentido de dar resolução, né, para o que vem a ser essa disciplina, porque afinal de contas esse é um dos conceitos-chave, porque pensar em falar de interdisciplina ou interdisciplinaridade fala em relação entre essas áreas. E basicamente o primeiro conceito que vai surgir nos anos 70 é essa ideia da interação entre áreas. Pensem, por exemplo, que nós estamos saindo de um paradigma das ciências naturais, né, principalmente da física, onde que as áreas eram muito fechadas em si mesmas. As interações ocorriam entre grupos de pesquisa que tinham objetos de pesquisa semelhantes. Mesmo dentro eu vou seguir com o exemplo da física, nós estamos falando da física do século XX, mesmo dentro da física nós tínhamos áreas de conhecimento, áreas de estudo diferentes que pouco interagiam, que pouco traziam interfaces e pouco traziam seus modelos, expandir seus modelos para explicar alguma coisa. Então, a própria ideia de definir o que tem essa disciplina, definir uma área de estudo, já permite que tu pense na interação, tanto a nível de pesquisa quanto a nível de estudo. Então, a gente vai ter dois pensamentos, basicamente, a definição de disciplina, né? A ideia empírica, a ideia que surge da prática, do conhecimento em si, e a formal, que é aquela onde tu vai definir critérios. Basicamente, o Reckhausen, alemão, né, ele faz uma discussão desse conceito que sai da prática, e o Boisot, tá, francês, vai sair dessa formalização, dessa questão da conceituação a partir do modelo. Então, a ideia do Reckhausen é que a interdisciplinaridade seja vista como uma ciência que estuda todas as ciências. Então, basicamente, tu teria uma nova área aonde que todas as áreas estão sendo estudadas simultaneamente. Tá? E isso ajuda muito na questão de como a ciência evolui. Quando a gente estuda epistemologia, se vocês tiverem a oportunidade de fazer comigo no semestre que vem a disciplina de História e Epistemologia, a gente vai poder falar disso, é justamente a forma como a gente entende o avanço do conhecimento a partir daquilo que já existia. E quando tem essa proposta de
perceber o caráter interdisciplinar ou verificar uma única disciplina sem nome chamada interdisciplinaridade, tá? A gente consegue acomodar várias das observações, várias das questões da ciência no mesmo ninho, vamos dizer assim. E por conta disso, a gente poderia dizer que a disciplina, ou a ideia de trabalhar com a disciplina específica, né, pra... Não, também pegou para depositar. Então, vai ter essa questão, né, que a disciplinaridade seria um caráter específico, uma ideia específica associada com esse grande quadro que seria a ciência das ciências. Tá? E aí tu permitiria, por exemplo, a partir de pequenas explorações ou especializações que seriam as disciplinas, tu ir criando ou modelando passos diferentes dessa ciência das ciências. E essa ideia do Feckhausen também é empírica, ou seja, todo mundo está trabalhando vamos pensar assim, todo cientista, todo educador, ele trabalha dentro da mesma área, só que com focos diferentes. E cada progresso desses focos ajuda a melhor definir as áreas. É claro que no melhor definir, tu vai ter especializações específicas, ideias específicas de especialização, e essas ideias vão criando cada vez mais nichos. Ou seja, na ideia do Feckhausen, no final das contas, apesar de tu ter um único foco, que é a ciência das ciências, como ele definia, tá? Tu acabava tendo cada vez mais especialistas, cada vez mais pessoas que estudavam conhecimentos específicos daquela ciência das ciências. Ou seja, os físicos acabavam tendo novas definições, que seriam os físicos de partículas, os físicos nucleares, os físicos da matéria condensada, tá? Os físicos teóricos, e por aí tu vai indo falando da física propriamente dita. Se a gente pensar na física da segunda metade do século XX, onde tu tem um aumento da física molecular, física atômica e física de partículas, física nuclear e física de partículas, tu vai vendo que vai ter grupos cada vez mais fechados, apesar deles terem o mesmo foco e estrutura da matéria. Então tu vai tendo, apesar de ter uma única ciência e uma única teoria por trás, tu vai tendo nichos de atuação. Ou seja, o mesmo pela ideia empírica, a própria ideia de algo amplo exige ou permite a restrição em nichos de atuação. Já para o boi, então aqui tá, né, ainda não está pelo Boizone, os critérios então vão estar aqui definidos, né, e a gente vai ver que isso vai criar os nichos. Né? O domínio material, o domínio de estudo, os níveis de integração teórica dos conceitos fundamentais da disciplina, os métodos específicos para entender fenômenos, os próprios instrumentos de análise, não necessariamente as medidas, mas a própria ideia de como vão ser medidos, de que forma eu vou relacioná-los, como é que eu vou modelá-los e coisas desse tipo, suas próprias aplicações e suas próprias contingências históricas. E aí, falando da física, a gente volta para a questão, como eu estava falando, segunda metade do século XX. A gente tem, apesar de trabalhando com a estrutura da matéria, que tem um grupo específico falando de física de partículas, muito pequeno, outro falando de física nuclear, somente da estrutura do núcleo, física atômica, falando da relação com o átomo e a relação interatômica, e a física molecular, onde tu está trabalhando com modelos grandes e, consequentemente, um modelo chamado de modelo não perturbativo, um modelo que tu não tem como tu trabalha com poucas variáveis livres para serem discutidas. Mas tudo está dentro da contingência histórica, e aí tu vai vendo que vai criando disciplinas dentro da própria física. E a gente vai ter outras coisas. Física molecular, por exemplo, acabou virando física da matéria condensada no final dos anos 60, porque tu tinha outras coisas para falar a respeito disso. Aí, basicamente, tem aqui algumas coisas que surgem, né, dentro dessa disciplina, que vão criar
relações que permitem essa questão de relacionar entre disciplinas, né? A primeira questão é justamente a heterogênea, onde eles não se misturam, que seria o pluridisciplinar, lá que o Japessu falou. A pseudo-interdisciplinar, que é aquela onde se parece encontrar denominadores comuns, mas isso surge a partir de alguns pontos que não são específicos de cada área, ou seja, são criados artificialmente, ele falando de epistemologicamente neutros, ou seja, sob a visão do conhecimento, eles não estão relacionados com nenhuma área inicialmente. Tá? A ideia do auxílio, né, que uma área está auxiliando uma disciplina, utiliza métodos da outra, ou procedimentos, então a gente tem uma relação muito mais procedimental do que propriamente uma relação de interação específica. A compósita, aonde tu vai buscar pedaços de cada uma das disciplinas para tentar explicar algum fenômeno, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa ter essa visão. Tá? Gente, só um pouquinho, eu vou parar um minuto, o celular está tocando aqui, já volto. Alô? É só perder tempo, tá? Então tem essas visões todas a serem pensadas, né? Além disso, nós vamos ter mais duas, né? Que são a questão da complementaridade, aonde que uma busca explicar a outra naquelas lacunas que vão surgindo, que já é um começo dessa questão da visão crítica, e a unificadora quando tu pensa já no regime transdisciplinar, que é onde tu consegue perceber uma integração tão boa entre duas disciplinas, duas áreas de conhecimento, que tu não, quando tu vai estudar de forma unificada, tu não consegue mais descrever qual o limite de uma e qual o limite da outra. Dentro do que a gente fala, vamos pensar assim, isso a gente está crescendo basicamente da pluridisciplinaridade para a transdisciplinaridade. A gente podia pensar que uma tendência unificadora é o que a gente tem na física moderna, principalmente quando a gente fala sobre estrutura da matéria ecoquímica, tá? Aonde que os conceitos e a conceituação é borrada, porque afinal de contas não tem uma coisa que é específica da física, uma coisa específica da química quando a gente fala de estrutura da matéria. Existem modelos de uma e modelos da outra, mas as duas são muito claras e para a explicação da estrutura da matéria, a gente acaba tendo uma perspectiva unificadora entre essas duas áreas de conhecimento, a química e a física. Mas a gente vai dizer, mas a química inicialmente no século XX era a física de bancada, podia pensar assim, né? Era uma física de bancada, era uma física experimental por definição, mas se evoluiu como área própria e hoje a gente tem exatamente essas questões a serem pensadas. A questão de o que é assunto de uma ou de outra não entra nessa discussão, porque a gente tem uma perspectiva única para explicar e é uma visão pensando até de forma transdisciplinar, que é vista como a perspectiva unificadora das disciplinas na interdisciplinaridade do Eckhouse. E então tu vai pensar aí, né, que não tem mais nenhuma que, pensando na perspectiva unificadora, não existe uma ciência que é dominante em relação à outra, vai existir basicamente físicos advogando que aqueles conceitos são da física, químicos advogando que aqueles conceitos são da química. A gente vai ter uma nova ciência, a estrutura da matéria, propriamente dita, que pode ser vista como soberana, não como parte da química, parte da física, mas como algo que integra as duas coisas e elas são inseparáveis naquele momento. Tá? A gente vai ter métodos de uma e de outra que se complementam e se compõem, mas na hora de fazer toda a descrição é uma descrição unificadora. E para o Boisot? O Boisot pensava numa ideia de modelo para construir ciência, ou seja, é um modelo a priori definido do que vem a ser ciência. Tá? E basicamente ele parte de um pressuposto de que ciência é uma disciplina. Tá?
E a disciplina, tudo é definida, né, como aquilo que designa um sistema no qual se reconhece uma organização e no qual a soma das suas partes não coincide com a sua totalidade. Ou seja, ela tem um reconhecimento específico, é um sistema de conhecimento, vamos dizer assim, que se organiza, que tem toda uma visão específica a respeito de alguma coisa, mas que quando tu começa a juntar as peças, né, isso não define a área como um todo. Ela é uma disciplina. E pensando assim, volto para a questão da física lá, nós tínhamos a estrutura da matéria vista por inúmeras organizações, pensando assim, né, de pesquisa e de estudo, com caráteres específicos, a física de partículas da, 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 da ordem do femtoscópico, a física nuclear, a física atômica, a física molecular, todos eles trabalhavam com a estrutura da matéria e a química, pensando na física molecular depois, a física da matéria condensada, tá? Todas elas, tá, tinham caráteres específicos, tá, regiões específicas de interesse, mas que não conseguiam, tá, quando se juntar, explicar toda a estrutura da matéria. Era necessário criar relações, e aí sim, por que fala que a soma das suas partes não corresponde à totalidade? Porque para chegar à totalidade é necessário criar relações específicas entre elas. E o Boisot propôs essa. Tá? Então tu teria essa questão basicamente, né? Aonde tu vai buscando e ele faz algumas ligações entre essas áreas de conhecimento, entre essas disciplinas, como ele definiu, né? Que pode ser a ideia própria da linearidade, tá? Aonde que tu vai explicando fenômenos que ficam em aberto numa área utilizando modelos, leis, tá? Definições específicas de outro, ou seja, vai evoluindo no modelo linear, tá? A questão estrutural, aonde que a partir das ideias tu vai estruturando novas ideias que vão sendo testadas, ou seja, na linearidade tu tem uma questão respondida por modelos de outras e por aí se vai, podemos fechar um ciclo. A estrutural, onde tu vai construindo as explicações a partir dos modelos específicos, das relações, das explicações que cada uma das disciplinas vão sendo faladas, e aquilo que vai sendo criado depois não pode ser simplesmente separado e voltar para as disciplinas anteriores. Então, a gente vai ter essa visão. E, finalmente, a ideia restritiva, aonde que tu tem objetivos ou modelos de construção muito específicos, muito claros, objetivos claros, concretos, tá? Aonde que tu está preocupado muito mais em alcançar esses objetivos e não necessariamente em forçar relações entre as disciplinas. Então tu vai buscando isso. Nesse sentido não há um crescimento, né? A gente vai ter formas diferentes. A linearidade de uma forma estrutural seria o mais interessante, pensando na na perspectiva unificadora do Heckhausen, tá? A estrutural é a que mais se aproxima disso, onde que tu vai criando novas disciplinas, vai criando novas áreas de interação que simplesmente elas não podem mais ser quebradas, divididas nas áreas originais. Então, são formas diferentes que vão se apoiando. E a gente vai ter outras colaborações, né? O próprio Piaget, ele vai pensando nessa questão de como é que a gente vai discutir as relações entre as disciplinas. Né? O Heckhausen e o Boisot estavam preocupados em definir o que vem ser disciplina e como é que elas vão como é que elas vão se relacionar. Para o Piaget, então, tinha um problema muito maior, né, porque precisava levar em conta como é que essas disciplinas eram estruturadas, como é que elas eram pensadas, quais eram as regras definidas para elas, né,
E, basicamente, a interdisciplinaridade deveria ser, vamos pensar assim, um princípio de organização. Tá? Não é uma disciplina, não é ciência das ciências, mas é um princípio de organização de todas essas unidades disciplinares, vamos pensar assim, que pode modificar postulados, conceitos, fronteiras, pontos de junção e métodos de cada disciplina científica. Eu convido vocês, e eu vou colocar no AVA, o texto do... Me fugiu o nome dele agora. O texto sobre as ilhas de racionalidade, do Gerard Fourrés. Tá? É recente, é do século XXI, mas que trabalha exatamente com esses pontos, baseado muito na ideia do Piaget. Ele não fala lá no Piaget, mas é baseado nessa percepção do que tem essa interdisciplinaridade. Porque tu tem a necessidade de encontrar pontos de tensão, tá? Aonde que a tua explicação simples disciplinar não basta, que o Fourier chama de caixas pretas, e a partir disso tu vai buscar, tu vai tentar achar formas de relacionar com outras disciplinas, outras ciências, tá? Que vão buscar explicar essas caixas pretas, vão buscar abrir essas caixas pretas para serem trabalhadas. Ou seja, vai conseguir organizar e modificar esses pontos de junção, e ao modificar esse ponto de junção, a gente modifica as fronteiras. Está funcionando como um sistema termodinâmico. Tá? Aí aqui a gente vai ter as formas diferentes, eu acabei o slide ficou ruim nesse sentido, mas a gente vai ter formas diferentes, aonde tem as questões básicas do que vem a ser a pluridisciplinaridade, tá? Onde tem muito claro lá o que cada coisa, que cada área está trabalhando separadamente com seus métodos, com suas formas de agir e não necessariamente conversa. A interdisciplinaridade, que tem esse intercâmbio, existe uma reciprocidade, ou seja, as áreas que estão interagindo, elas buscam crescer como área, mas em conjunto. A multidisciplinaridade, quando tu tens basicamente essa questão de áreas distintas que trabalham em prol de um problema, não necessariamente querendo incorporar novos elementos, mas apenas baseado, ou seja, chega naquele ponto de dizer que até aqui eu explico, a partir daí é contigo. Tá? Isso é uma visão muito multidisciplinar, por isso quando a gente fala nos programas de residência em saúde, são programas de residência multidisciplinares que trabalham com aspectos diferentes e cada um tem a sua área de trabalho, a sua visão de trabalho, os seus elementos, que não necessariamente influem no outro. E o ponto final de tudo, isso aí é uma ideia muito trabalhada pelo Edgar Morin, que é a ideia da transdisciplinaridade, aonde tu tem uma integração total e a partir da integração total das disciplinas, elas desaparecem. Ou seja, não existe mais a disciplina. Uma crítica que se faz à abordagem transdisciplinar é que a partir disso tu cria uma nova disciplina. Então, tu parte da ideia de que as disciplinas elas existem, interage de tal forma que elas deixem de existir e cria uma nova. Então tu vai ter vários exemplos nisso. Tu vai ter exemplos da interação da química com a biologia, e não é a bioquímica, como a limnologia, que vão trabalhar com uma nova área do conhecimento. A gente pode pensar até mesmo assim, dentro da FURG, a gente tem a oceanologia. A oceanologia é uma área específica transdisciplinar, tá, que engloba conhecimentos da geologia, da física, da química e da biologia. Tá? Por cima, tem mais coisa aí, mas eu vou pegar essas quatro. E esses conhecimentos eles são integrados, eles criam uma nova área chamada oceanologia. Então tem muita coisa ainda para ser trabalhada, discutida, conversada dentro disso para a ciência. Tá? Dentro desse ponto de vista, e aí a gente podia pegar o Yanti, como o Yanti austríaco, depois a gente vai ter o Yanti brasileiro para discutir isso,
mas pensando que essa interdisciplinaridade, do jeito que ela é pensada, ela não tem que ser pensada somente na ideia das disciplinas, ou pensar na ciência como área específica. Tem que pensar, por exemplo, que do ponto de vista global, do ponto de vista abrangente geral, a ciência e a educação elas são interdependentes. É necessário existir esse conhecimento específico, científico, e é necessário que esse conhecimento seja divulgado, seja espalhado. Então não tem como separar uma coisa da outra. Por isso que quando ele discute essas situações, né, ele pensa em como as disciplinas podem concorrer no bom sentido, né, de auxiliar de forma a crescer, né, de forma que se tenha essa junção das áreas, junção dos trabalhos, no ensino, na pesquisa e na extensão, no serviço. Basicamente, a ideia do Yanchi é essa, a seguinte, tá? Vai ter o Ari Yanchi, depois de Santa Catarina, que junta essas ideias do Yanchi austríaco para se discutir um pouco dessa questão da interdisciplinaridade crítica. As disciplinas precisam existir porque a pesquisa precisa de gente específica, gente com conhecimento específico. Só que na hora de trabalhar os resultados ou passar isso, ensinar esses conhecimentos, tu deve ter uma abordagem mais próxima da integração com as outras disciplinas. Então são necessários ter relações mais específicas. Tá? E aí tu vai ter aquilo que eu já falei, né? Volta para essa questão, desde a multidisciplinaridade, e aqui tem bem claro a visão, mais uma vez, né? A multidisciplinaridade, a gente não ressalta as possíveis relações, mas trabalham de forma simultânea. A pluridisciplinaridade, todas elas estão organizadas no mesmo nível hierárquico, elas têm todas o mesmo papel. Digamos que tu permite, a partir da pluridisciplinaridade, alguma conversa, mas não é exigido esse tipo de coisa. Na disciplinaridade cruzada, tu já tens uma visão dessas disciplinas, com uma delas chefiando as outras ou impondo alguns programas de pesquisa para outras, tá criando, portanto, uma dominância. Isso, em alguns casos, é importante, principalmente pensando no ponto de vista de estruturação até mesmo do ensino. A interdisciplinaridade, onde que todas elas têm uma visão de finalidade específica para serem trabalhadas, né, onde que os problemas, os axiomas, como está sendo falado ali, vão estar relacionados a várias disciplinas simultaneamente. Tá? E esse problema é superior às disciplinas, não está no mesmo nível, né? Portanto, a ideia é resolver o problema e não somente explicar o conteúdo da sua disciplina. E, finalmente, a transdisciplinaridade, aonde tu tens a coordenação de tudo dentro da mesma organização para ensinar. Os problemas são comuns, os objetivos são comuns, os pontos de vista são comuns, ou seja, tu cria uma nova disciplina segundo o Yanchi. Tá? Então tu vais ter, basicamente, quando tu fala dessa visão do Yanchi da interdisciplinaridade, né, que para assumir esse caso, e isso é importante porque a gente tem na disciplina, né, é ter uma modificação na atitude em busca do conhecimento, de entender o conhecimento, tá? A atitude epistemológica. Porque isso é visto, né, como uma necessidade de organizar a ciência como um todo. Volta lá para a ciência das ciências, mas agora a gente está organizando a ciência como um todo, porque o foco dela é como ela vai ser construída e como é que a gente vai passar esse conhecimento. Então, nessas ideias, tu vai pensar que a interdisciplinaridade no meio do discurso pedagógico,
ela é vista como meio de autorrenovação e como forma de cooperação e coordenação crescente entre disciplinas. Ou seja, mais do que aquele modelo que a gente historicamente conceitou no Brasil, baseado no Japiaçu e depois vem feito na Fazenda, a gente tem agora uma ideia de coordenação e cooperação muito mais crescente, aonde que as disciplinas existem, elas não podem ser desvinculadas disso, mas a forma como elas se relacionam permite que tu vá tendo novas organizações, novas formas de gerência para isso. Tá? E aí tu vai ter toda uma questão assim, né? A Ivani Fazenda faz um apanhado lá das questões, junta todas essas coisas para falar de pluri, multi, trans e interdisciplinaridade, basicamente colocando em níveis. Lembra que a Ivani Fazenda é, digamos assim, o grande nome no Brasil atualmente a respeito de interdisciplinaridade, né? Que a ideia basicamente para ela que interdisciplinaridade significa reciprocidade, mutualidade e copropriedade. Não existe ninguém que seja superior um ao outro. Então a gente tem no nível mais firme, mais forte, a Ivani Fazenda trazendo essa visão. E aí, basicamente, a gente tem alguns problemas, né? Como eu falei, é um conceito difícil de ser definido a priori, porque surgem muitas palavras que parecem ser iguais, mas têm significado diferente. A ideia de integração e interação, por exemplo, né? Existe um texto muito interessante da Juarez Reis, fala a respeito do que o que a gente entende por interdisciplinaridade, que foi historicamente construído no Brasil como interdisciplinaridade, na verdade é integração curricular. Tá? Ou seja, tem níveis diferentes de integração curricular, porque para a Fazenda essa integração pressupõe a interdisciplinaridade. É uma forma de organizar a interdisciplinaridade, coisas que não vão aparecer tão facilmente nos níveis mais baixos, a multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, onde só os conhecimentos vão estar falando, né, e não necessariamente a interação. A integração para a Ivani Fazenda, então, é uma etapa e quando a interação ocorre vai ser um modelo para a disciplinaridade, para a reciprocidade, para o diálogo, para a construção conjunta nesse regime de copropriedade. Então, gente, a ideia do que eu queria conversar com vocês hoje era a respeito desse conceito, porque é um conceito que está muito presente. Tá? E é um conceito difícil de ser precisado. Por quê? Porque depende muito do lado da tua construção epistemológica. Se a tua construção epistemológica a respeito da ciência é algo que pressupõe a fragmentação, ou seja, a ciência se fragmentou, a ciência original, tá, se fragmentou em 1000 pedacinhos e esses pedacinhos receberam nomes específicos. Química, física, biologia, oceanologia, geologia, geografia, história, coisas desse tipo. E esses conhecimentos sozinhos, eles não são suficientes, não são poderosos o bastante. Eu posso estar enxergando a disciplina e essa fragmentação como um mal para o conhecimento humano. E por ser um mal para o conhecimento humano, a gente pode imaginar a interdisciplinaridade, essa visão interdisciplinar, como uma vacina ou como um remédio, como um tônico que resolve esse problema. Tá? O Japiaçu, inclusive, disse, né, que a interdisciplinaridade era cura para os males da fragmentação do conhecimento. Mas aí eu pergunto, tá? Pensando sob o ponto de vista do desenvolvimento científico, tá? Será que não é importante, e aí eu vou pegar exatamente a ideia do Yanchi, tá? Que mais tarde eu trago para vocês a respeito do que o Bianchetti e o Ari Yanchi discutiram, né, quando transcende essa ideia do pensar só no eu, no sujeito, né? Será que não é importante para os campos de pesquisa, para as áreas de pesquisa, tu ter pessoas específicas com conhecimentos mais avançados naquela área,
que permitam que tu tenha um aprofundamento maior, para depois esses conhecimentos serem compartilhados, repartidos e trabalhados em conjunto. No contexto atual, será que seria importante nós termos muita gente trabalhando na busca por vacinas, mas sem o conhecimento específico forte de imunologia, tá? ou de parasitologia, virologia, áreas específicas da biologia? Em vez de ter só biólogos todo mundo trabalhando, ou cientistas em geral trabalhando nisso. Tá? Eu vejo, e aí vem a minha concepção, tá, da polissemia, né, a importância de que tu tenha conhecimentos específicos e cientistas com conhecimentos específicos. E estes cientistas precisam estar aí para trabalhar, precisam estar aí para passar o seu conhecimento adiante. Por isso, e agora eu faço a nossa volta, né? A gente tem que definir que interdisciplinaridade é muito mais uma qualidade da ação, do trabalho, do que propriamente a própria ação do trabalho. Tá? A gente não precisa usar isso para qualificar os nossos trabalhos, mas sim para qualificar a forma como a gente trabalha, como a gente pensa. E nesse sentido, a BNCC não fala. E quando a gente fala a respeito dos nossos conhecimentos específicos de ciência, os nossos conhecimentos específicos de física moderna para serem trabalhados, vamos pensar assim: de que forma os nossos métodos ou os nossos conhecimentos específicos, os nossos conceitos, permitem um desenvolvimento humano, social, tecnológico, científico da humanidade. E aí sim a gente está pensando de uma forma interdisciplinar. A gente parte da nossa área, aonde que a gente tem um conhecimento mais aprofundado e não fica dando pitaco, tá? Em outras áreas onde que a gente não aprofundou. Por isso, tá? Eu vou falar, ainda está sendo gravado, né? Eu acho muito perigoso a gente ter formação interdisciplinar específica. Desculpa, formação interdisciplinar no lugar de formação específica. Tá? É muito complicado isso. Vladimir, deixa eu pegar a tua questão aqui. Tá? Exatamente, esse é um dos grandes problemas. O que a gente tem historicamente sendo colocado? Tá? Como é que a gente vai discutir interdisciplinaridade, ou seja, formar relações de reciprocidade com outras áreas, se essas relações já vêm prontas e formatadas de cima? Essa ideia de como apresentar a ciência não tem como tu vir com o modelo pronto, porque vai depender de quem está contigo. Tá? O mesmo modelo que funciona muito bem em uma escola ou com um grupo de professores, e isso eu sempre tive cuidado de perceber isso. Né? A interdisciplinaridade ela é algo extremamente pessoal, tá? Pessoal teu e pessoal do grupo que tu trabalha. É como se fosse um relógio suíço, principalmente na escola, no ensino. Tá? No momento que alguma das engrenagens tem algum problema, digamos que o relógio está funcionando muito bem. No momento que alguma das engrenagens tem problema, tu precisa exatamente de uma engrenagem necessariamente idêntica à anterior para que o relógio continue funcionando bem. Tá? Por que eu falo de relógios suíços? Porque os relógios suíços eles são produzidos normalmente de forma artesanal. Claro que hoje tu tem uma coisa muito menos prática. Historicamente, tu falava no relógio suíço sendo construído de forma artesanal. Tá? Qualquer mínima peça que apresentasse desgaste era basicamente insubstituível. E essa é uma ideia que a gente tem que pensar no trabalho interdisciplinar. É importante ter a liberdade, e quando o Estado manda uma proposta, ou quando um método de ensino manda uma proposta, vocês podem me dizer assim: a proposta não deu certo, não dá certo porque o Estado mandou algo que não funciona. Não é que não mandou algo que não funciona. Funciona em algum ponto. Foi testado e funcionou com um grupo de professores,
em uma escola, em duas escolas, mas não quer dizer que vai funcionar para todo mundo. Por quê? Porque existe a questão pessoal. Interdisciplinaridade fala em relação. O prefixo inter fala em relação. E relação não é algo que vem definido no currículo. Por isso o Vladimir vai falando assim, é muito difícil pensar em falar em interdisciplinaridade quando não foi tu que construiu a proposta. Ah, mas dá muito mais trabalho. Dá trabalho. Qualquer proposta de relação onde tu saia da tua zona de conforto, da tua área disciplinar na que tu foi treinado e constituído, vai dar trabalho. Por isso que eu queria trazer assim, esse conceito todo que a gente vai falando, que é muito bonitinho, que está sendo apresentado lá e que é visto como algo, tá? Uma inovação pedagógica pro ensino, no fundo, é uma inovação pedagógica que no momento que ela é padronizada, ela deixa de ser inovação. Ela passa a ser uma nova disciplina, ou seja, vamos pensar o seguinte. A gente vai assim, só um pouquinho. Estou terminando. Alô? Pode deixar passar, por favor. Obrigado. Então, gente, terminando, que eu tenho que ter uma entrega para pegar agora o Chrome e o Meet daqui a pouco vai nos deixar. Quando tu formata alguma coisa externamente, dificilmente tu vai conseguir ter uma proposta interdisciplinar. Tá? Gente, vou deixar em aberto mais uns minutinhos aí. Fiquem pensando, tá? Eu só vou lhe atender a porta, já retorno. E vocês vão pensar assim, qualquer coisa, para a gente dar os últimos retoques nisso aí. Estou fechando aqui, rapidinho estou voltando. Disse que eu voltava logo. Alguma questão? Alguma dúvida? Algum comentário a ser feito? Eu vou interromper aqui a tela, tá? E vou deixar à disposição para qualquer coisa que for vocês gostariam de comentar. Bom, assim, eu gostei de ver essa aula porque ela falou que eu consegui escrever mais sobre a biografia do assim,
acho que o Vladimir fez a questão ali. Assim, Vladimir, quer falar um pouquinho dos livros agora? Sim. Chama a Bárbara. Não, tá bem, tá bem. Agora o Google veio me avisando. Tá, o Nietzsche agora está avisando aqui que eu vou ter mais 5 minutos. Nesse sentido, gente, é exatamente essa. Eu já comentei em alguns lugares, né? Eu vejo como essa proposta no ensino médio ela acaba sendo complicada por um motivo muito simples, tá? A gente está recém se acostumando a trabalhar nas grandes áreas de conhecimento. E aí, quando tu põe os tais de projetos formativos, itinerários formativos, projetos integradores, projeto de vida, tá? Tu não leva em conta que o aluno pode escolher disciplinas para fazer. Basicamente, tu tem algo escrito, definido, e o que me preocupou muito, o Vladimir me passou essa informação pelo WhatsApp, né, de acordo com o que o Estado está pensando, tá? Se o aluno, em algum momento, ele resolver por ele não gostar da área que do percurso que ele está cursando, ele não tem como voltar atrás e refazer alguns passos. Ele perdeu aquilo. Tá? Isso para mim é muito complicado, porque isso acaba meio que forçando o aluno a definir, com 13 anos de idade, a sua carreira. Tá? Sem ter variedade para o que estudar. Isso é muito complicado, isso é muito, assim, de certa forma, vai trazer uma pressão muito grande em cima do. Mesma coisa que preocupa também. Sim, enquanto que tu poderia fazer, não tem problema dos percursos formativos, mas se tu tivesse disciplinas, áreas específicas, que o aluno escolhesse o que fazer. Tá? E aí, por exemplo, o cara decidiu com 13 anos que quer fazer medicina. E com 15 anos ele vê que não nasceu coisa. Tem pavor de sangue. Tá? Vai fazer o quê? Mas se eu gosto de universitários não sabem Exatamente, exatamente. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima conversa, tá? Na semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais, aí passa da interdisciplinaridade e a gente vai discutir agora o contexto, o papel da física moderna na formação do cidadão. Vai ser a nossa aula da próxima
terça-feira, também às 2 da tarde, né? Aí eu convido vocês, eu estou meio que fechando agora, porque o Meet vai nos jogar para fora daqui a pouco, né? Então já convido vocês para a semana que vem a gente vai falar disso, né? Vou atualizar o AVA, fazer o upload da gravação de hoje, que eu estou encerrando agora, tá bem?